Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 21. No livro de Gênesis, capítulo 21. Amém? Gênesis capítulo 21, que vai falar assim: o nascimento de Isaac. E visitou, vou ler aqui para os irmãos, tá? E visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho de Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que Deus tinha falado. E ao filho nasceu, e Sara deu um nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo o que Deus tinha falado. E tinha Abraão 100 anos, quando Isaque seu filho nasceu. E disse-lhe Sara, no 6, Deus me deu motivo para riso, e todo aquele que ouvir isso vem rir juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe deu um filho para amamentar. É uma palavra que nos traz esperança. É uma palavra que nos vai falar nessa noite que tudo há um propósito e há um tempo determinado para acontecer todas as coisas. E eu não poderia entrar nessa palavra sem antes falar quem é o Deus de Abraão, quem é o Deus de Isaque e quem é o Deus de Jacó. E ali eu estudando, Deus de Abraão é o Deus da promessa, Deus de Isaque é o Deus da aliança e do cumprimento, e Deus de Jacó é o Deus que sustentou a promessa. Não vou entrar em detalhes no Deus de Jacó, mas eu vou entrar para vocês entenderem que quando iniciou todas as coisas, o Senhor veio o quê? Com uma promessa para Abraão. Lá no início, ele começou tudo falando o que iria fazer quando ele largou toda a sua terra. E logo então o Senhor promete um pouco mais para frente um filho, que é o Deus do cumprimento. E nós vamos entender um pouco a mais que quando o Senhor ele promete um filho para Abraão, ele olha para aquela promessa juntamente com Sara, e a Bíblia vai dizer que ele sorri. Sara não acredita que ela poderia gerar. O Espírito Santo nessa noite, ele vem ministrando em meu coração e no seu coração nessa noite, que quando o Senhor nos promete algo, irmãos, eu entendo Sara, entendo Abraão, que às vezes nós somos um pouco desesperador com o tempo. E nós vamos entender o que eu acho lindo da palavra do Senhor, é que a palavra de Deus, ela não oculta nada. O Senhor poderia muito bem olhar para Sara, só um exemplo, tá, irmãos? E falar, tira a parte que ela arrumou um jeitinho para que essa promessa viesse se concretizar. Mas eu consigo entender que Abraão e Sara eram homens e mulher, como nós, seres humanos, muitas das vezes desesperado com o tempo, muitas das vezes oprimido com o tempo. E como te diz em Provérbios 13:12, que fala assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Então eu entendo um pouco lá para trás, vendo o desespero de Sara, a angústia dela de não poder gerar em cima de uma promessa. Nós vamos entender que foi algo dito por Deus, mas ela desacreditou. E um pouco adiante, o que ela faz? Ela fala assim, eu vou arrumar algo para que isso venha se concretizar, como todos sabem nessa noite. Então ela vai e fala para a sua empregada se deitar com Abraão. Mas a promessa que o Senhor fala, é interessante que a palavra do Senhor fala que ele vela para cumprir aquilo que ele disse. E quando eu entendo por velar, nós vamos entender o significado, que velar é quando, um exemplo para os irmãos, quando você vai num velório, a noite inteira você fica olhando para aquela pessoa querida, né?
que faleceu. Você não tira o olhar daquilo. O que eu quero dizer nessa noite? Que quando o Senhor fala que Ele vela por cumprir tua promessa, é que Ele olha com um olhar fixo para aquilo que Ele te prometeu nessa noite, e enquanto não se cumprir, Ele não para de olhar, porque Ele está velando a palavra dEle para que se cumprir na tua vida no tempo oportuno. Então é passado um tempo. Por que eu falei que Deus de Isaac é um Deus de cumprimento de aliança? Porque é passado um tempo, mais uma vez o Senhor vem reavivar a promessa. E por que é importante no tempo que nós estamos no trajeto à promessa, ao cumprimento, o Senhor Ele começa a avivar dentro de nós, trazer esperança àquilo que nós já achamos que morreu. Porque é necessário, porque vai passando o tempo, vai passando anos, e você vai falando: Senhor, cadê aquilo que o Senhor tem me prometido? Porque ainda não aconteceu aquilo que o Senhor, no qual falou em 2010, ou em 1990, ou tanto tempo atrás. Mas o Senhor é tão poderoso e tão misericordioso, que no nosso caminhar, Ele levanta pessoas, profeta, a tua palavra nessa noite, para dizer: ainda que eu te prometi, te digo nessa noite, está de pé. Então novamente visita Abraão, e ele fala assim: com você ainda eu tenho promessa. E ele fala assim: mas por que você não faz essa promessa com meu filho Ismael? Ele fala: não, com ele eu também vou abençoar por causa da tua descendência, mas é com Isaac que eu quero estabelecer a minha aliança. Ou seja, ele trouxe à existência aquilo que ainda não existia para Abraão. E um segredo que o Senhor fala comigo e com você nessa noite: começa a trazer à existência nessa noite tudo aquilo que ainda não existe, mas começa a declarar aquilo que o Senhor te prometeu, já tomando posse, porque aquilo que ainda não existe no mundo espiritual já foi decretado na tua vida. Agora nós vamos entender ali, irmãos, um pouco da situação de Sara. E a Bíblia, ela não faz curva. Ela quer mostrar para mim e para você que muitas das vezes o caminho que nós colocamos apressado nos vai trazer consequência dentro de nossa vida. Porque nós vamos entender um pouco também, porque para mim falar do nascimento tem que voltar um pouco, que quando cresceu Ismael trouxe um conflito familiar. Porque houve uma apressar da promessa. Outrora, se não tivesse acontecido, estava tudo bem. Mas o Senhor quer mostrar para nós que nós, seres humanos, não é um ato de nós queremos pecar e errar no caminho, mas querer mostrar para nós que eles eram seres humanos que pecou, que errou, que também ali não confiou, mas mesmo assim o Senhor o escolheu para uma boa obra. Oh, irmão, um homem de falha, um homem que um pouco mais à frente, ele mentiu. Ele quis livrar sua própria vida, expondo a vida da própria esposa. Olha a história, irmãos. Mas é um homem também que foi escolhido, que foi chamado de amigo, que foi imputado com justiça, porque creu no Senhor. O que eu quero dizer nessa noite, que essa história vai nos revelar nessa noite, é que o Senhor chamou pessoas imperfeitas para concretizar o seu chamado aqui na terra, nos capacitando todos os dias pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu favor imerecido, porque nós não merecíamos estar aqui sentado nessa noite, mas a graça, o favor imerecido nos alcançou. Mas aí chega o tempo da esperança, e eu quero começar falando que lá em Pedro fala assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão do Senhor, para que no tempo oportuno Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sara ali, quando ela fala estou sorrindo, é porque um pouco atrás ela estava aflita. A alma dela, acredito eu, que gemia. A alma dela não acreditava mais. E eu entendo a posição. Porque imagine, nós hoje, a medicina, né, fala que uma mulher para gerar, até no mínimo, uma criança saudável, que não vai ter conflitos, no mínimo aí um pouco, até 35 anos, que é o ideal. É o ideal. Pode ser que gere com 37, 40, mas o ideal. Hoje a medicina fala assim, mas imagine Sara chegando à sua idade,
não vendo o seu filho pela casa. E quando eu falo que quando gerar faz um milagre, é que quando você está gerando a tua promessa nessa noite, mas você não vê evidências disso, entristece o seu coração. Mas quando uma mulher ela engravida e ela começa a ver gerar, a barriga crescer, as coisas mudarem, o coração dela se alegra na presença do Senhor. Então é necessário que no período da promessa, o cumprimento, nós podemos nessa noite, nós possamos lançar, descansar. E como nós possamos descansar nessa noite? É como pegar um avião. Você vai saber que vai chegar no outro estado a qualquer momento, mas você decide descansar sem saber o trajeto como vai ser do outro lado. Você vai ficar desesperado achando que todo momento o piloto ali vai derrubar o avião? Não, meu irmão, você descansa, você confia, sabendo que vai chegar no destino no qual te prometeu. E é assim na presença do Senhor nessa noite. Lança a sua ansiedade, lança no altar do Senhor, porque só assim você vai ter um sono tranquilo. E agora no capítulo 1, vai falar assim que depois dessas coisas, Deus de Abraão disse-lhe, eu estou lendo 21. E visitou o Senhor a Sara como tinha dito. E quando eu li essa mensagem, o Espírito Santo me trouxe algo maravilhoso, irmãos. Todas as vezes que o Espírito Santo te visita, a paz dentro da nossa alma. E aí o Espírito Santo me fez ir lá na vida de Maria, quando o anjo a visitou, na vida de Isabel, na vida de Zacarias, Daniel, Pedro, tantos outros. Quando o anjo lhe apareceu e lhe visitou, o próprio Senhor te visitou. Quando a presença do Senhor nos alcança, traz paz para a nossa alma. E a Bíblia vai dizer que visitou o Senhor a Sara e fez como havia prometido. Ela começou a gerar. Olha, que não foi Abraão, não foi outros meios, foi o próprio Deus que visitou, assim como Maria, assim como Isabel. Foi o próprio Deus. E nessa noite eu quero declarar sobre a tua vida que você está gerando algo da presença do Senhor. Você está gerando algo no caminho da promessa até o destino do cumprimento. E o Senhor tem dito no meu coração, está gerando porque no tempo oportuno vai se cumprir na tua vida. E no versículo 2 vai falar: e Sara concebeu e deu à luz a um filho na sua velhice, no tempo determinado. E no 2 eu trouxe outra explicação. O tempo havia chegado. A palavra diz que era necessário. Lá em Romanos fala assim, a partir do versículo B: para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e perfeita vontade de Deus no tempo oportuno. Irmãos, quando chega a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é maravilhoso. Quem aqui dentre nós já viveu o tempo de Deus na sua vida, seja num trabalho, seja num relacionamento, seja com seu próprio filho, seja em algo que você tanto quis, uma faculdade? Quem aqui de nós, eu tenho certeza que todos que estão aqui, em algum momento da tua vida, já viveu o tempo oportuno do Senhor. E esse tempo é agradável, diz a palavra. Esse tempo gera paz, esse tempo vem com júbilos, cantos de louvores, porque o tempo chegou na vida daquela família. O tempo do cumprimento daquilo que havia dito. E no 3 vai falar assim: e o filho que nasceu de Sara, que deu à luz, pôs a Abraão o nome de Isaque. Interessante que Isaías fala assim, Isaías 60, 22. Eu sou o Senhor, e farei todas as coisas acontecerem, quando chegar a hora certa. Olha que, irmãos, é tremendo. A palavra do Senhor fala que Ele é poderoso em velar. E agora Ele está falando que Ele é Deus que faz as coisas chegar na hora certa. Ou seja, nessa noite eu não estou aqui por um acaso. Você não está aqui por um acaso. O Senhor já tinha escrito que hoje nós iríamos ouvir uma palavra, algo determinado do céu para a tua vida e a minha vida na hora certa.
Às vezes você está aqui pensando, não está acontecendo nada, mas o Espírito Santo ministra no meu coração que tem algo gerando dentro de você, que está prestes a dar à luz. Como diz a palavra do Senhor, que quando a mulher está grávida, ela sente até dor, né? Na hora do parto, mas quando gera a luz não traz a felicidade, não traz a alegria em nosso coração. E nesse ano de 2024 eu quero profetizar na tua vida que é tempo de cumprimento de promessa, é tempo de coisas novas, é tempo de nova história, é tempo de virar a página. O Senhor está falando, está gerando e vai nascer em nome de Jesus. No 4 vai falar assim, que interessante que quem deu o nome foi Deus. O Senhor já tinha decretado. Agora Abraão circuncidou Isaque quando era de 8 dias. A palavra do Senhor vai falar que a circuncisão, irmãos, é uma aliança entre Deus e o povo de Israel, iniciada agora com Abraão. Deus permitiu a Abraão e sua descendência circuncidar-se como um símbolo de aliança. Para os irmãos entender, e acredito que aqui muitos sabem disso, que a aliança com a qual foi firmada com Isaque iniciou daqui. Porque o Senhor falou para Abraão, com ele eu firmarei a minha aliança. E nessa noite o Senhor quer falar para mim e para você, com você, meu filho, eu fiz uma promessa. Com você, meu filho, eu estou firmando uma aliança. E com você, meu filho, eu vou dar sustentação da minha promessa. Porque, irmãos, uma coisa o Espírito Santo falou no meu coração. Quantos já receberam promessa? Mas quantos perderam a aliança? Quantos no caminhar com Cristo não conseguiu o alicerce de manter aquilo no qual o Senhor lhe deu? Mas nessa noite o Senhor não quer só fazer, o Senhor quer cumprir a aliança, o Senhor quer também dar sustentação para você continuar aquilo no qual o Senhor te deu. Porque não adianta o Senhor realizar uma grande obra na tua vida e no caminhar até o cumprimento você se perder. Não, Deus não é Deus de confusão. O Senhor, quando Ele dá algo para mim e para você nessa noite, Ele fala, eu sou Deus que prometo, eu sou Deus que afirmo, mas eu sou Deus que dou sustentação para você continuar. E se caso isso não ocorrer, não é culpa de Deus. É que muitos se perdem no caminho. Irmão, quantas das vezes o Senhor falava nessa tarde comigo? Quantas das vezes o Senhor te dá uma porta abençoada, mas você não faz por onde permanecer? Porque a responsabilidade agora é tua, o Senhor já abriu a porta. Quantas das vezes o Senhor te dá um casamento ou uma faculdade e nós não conseguimos permanecer? Por quê? O Senhor fala, eu abençoei, mas a sustentação também eu te dou. Mas quando eu também consigo manter naquilo o alicerce da palavra. E como eu posso manter? Através da oração, da busca contínua, através de estar junto, ligado com Cristo, alicerçado naquilo que o Senhor nos colocou. Quando nós desviamos disso, é a misericórdia do Senhor que traz de volta. Mas aí nós perdemos muito, irmãos. Então o Senhor nessa noite, Ele não quer só fazer a promessa. Ele fala, eu vou cumprir e vou te dar muito, mas muitas condições de sustentar aquilo que eu coloco nas tuas mãos nessa noite. A palavra do Senhor que o Senhor deu no meu coração fala assim, quando geramos uma promessa nos traz alegria, e quando se concretiza nos traz paz na nossa alma. É interessante que agora, a partir do versículo 6, vai falar assim, irmãos, eu trouxe um pouco, aproximadamente, Abraão, ele esperou 25 anos para que essa promessa viesse se concretizar na vida dele. Irmãos, é tempo. Fala se não é tempo, irmãos. Às vezes eles serão 2, 3 anos, 4 anos, a gente já está se retorcendo pelo chão. Não é verdade, irmãos? 25 anos é muito tempo. Isaac esperou 40 anos pela sua esposa. Perdão, Isaac, isso mesmo. Isaac, 40 anos. Os jovens de hoje aguentam? Mas ele tinha um alicerce. Ele tinha uma sustentação na palavra de Deus. Ele não negociava princípios para poder satisfazer o teu ego. Mas agora Abraão, ele esperou 25 anos entre as partes, porque
Ele tentou dar um jeito. Olha, Senhor, já que não está acontecendo, eu vou tentar fazer algo. E assim também nós somos assim. Quantas vezes nós queremos apressar o caminho, né? O Senhor fala para você nessa noite, ou algum momento da tua vida, vou eu colocar. Às vezes o Senhor vai abrir porta como, Daiane? Às vezes colocando pessoas para te ajudar no caminho. O Senhor envia anjos, irmãos, até hoje, para te levar até a promessa dele. O Senhor tem poder para isso. O Senhor apresenta pessoas para te fazer isso. E você até pode pensar, como eu sou digno? O Senhor fala, não, você me honrou e eu tenho o poder de colocar pessoas no caminho para te honrar. Então Abraão, ele tentou dar um jeito, mas o Senhor falou, não, olha, Abraão, como eu disse lá no início para você, a sua descendência será numerosa como o pó da terra, como a areia do mar. Mas eu disse para você o quê? Que por causa da tua descendência, eu vou te abençoar aqueles que abençoarem. Então Ismael faz parte. Eu vou fazer isso por você, Abraão. Mas a aliança que eu tenho é com Isaac. O plano que o Senhor tem na tua vida é com você. Para de querer terceirizar as coisas que o Senhor nessa noite entrega na tua mão. Às vezes nós queremos correr daquilo que o Senhor nos chama. Mas o Senhor vem nos lembrar nessa noite que a promessa era com Abraão. O que ele tinha era com Isaac. E não ia fugir daquilo. E às vezes nós queremos terceirizar, nós queremos colocar pessoas no momento. Não, é com você. E não adianta nós queremos fugir, porque nós pode até ir um pouquinho, mas o Senhor nos alcança e nos traz de volta nessa noite. E coisa que é muito difícil é quando o Senhor nos traz pela mão dele, irmãos, porque é cobrado o tempo que nós ficamos ali estacionado. Então o Abraão esperou esse tempo. E a palavra do Senhor vai também dizer em Eclesiastes que há um tempo e um propósito debaixo do céu. Há um tempo para todas as coisas. E chegou um tempo ali no capítulo 21 que começou a se cumprir. E no versículo 6, então, a palavra de Deus vai falar que Sarai estava com a sua alma aliviada, vivendo algo tão antigo e muito esperado, se sentindo, depois de tantos anos, ela estava se sentindo, sabe o que, irmãos? Uma mulher, uma mãe. Você quer ter alegria dentro da sua casa? Você quer ter alegria em algum momento da tua vida? É quando você olha o olhar de uma criança inocente. Agora imagine Sara vendo Isaac correndo, brincando. Irmãos, fica imaginando o coração daquela mulher. Por isso que ela fala, venha rir comigo. Por isso que quando nós estamos felizes, nós quer compartilhar nossa alegria. Nós quer falar para todos ouvirem nosso testemunho. Nós quer o tempo todo trazer isso à memória de Deus, exaltando o Todo-Poderoso, porque Ele é fiel para fazer. Nós queremos animar nosso irmão na fé, que é possível ainda confiar no Senhor, porque Ele fez em nossas vidas. Nós somos testemunhos vivos, que o Senhor pode cumprir. Mas agora a Sara estava naquela posição de poder falar para a vizinhança, porque outrora nós sabemos, que quando uma mulher não gerava, ela era vista como o quê? Uma maldição entre as outras pessoas. Mas agora a bênção do Senhor foi derramada naquele lar. E Sarai fala, eu me sinto aliviada, não fala aqui, mas eu me sinto nas palavras dela. A palavra do Senhor vai dizer em Salmo assim, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e entre as nações te dizia, grandes coisas tem feito o Senhor. Não está escrito, mas eu imagino Sarai falando dessa forma, então minha boca se encheu de riso. E por que eu falei que o Senhor, Ele dá sustentação para garantir aquilo que Ele cumpre? Porque no 7 vai falar assim, olha bem, o Senhor não dá sua promessa nas tuas mãos, mas Ele dá condições de você continuar com ela de pé. No 7, e acrescentou quem teria dito a Abraão, que Sara amamentaria o teu filho. Irmãos, o Senhor não dá só condições, mas Ele dá sabedoria para você administrar aquilo que Ele te prometeu. Oh, glória! Irmão, você imagine uma mulher
amamentando uma mulher já em toda a sua idade, amamentando o seu bebê. Porque quem já passou por isso aqui? Eu nunca passei. Eu tenho um filho, mas eu nunca passei por isso. É muito triste quando uma mulher não consegue amamentar. Eu falo porque com 4 meses o meu filho ele parou de amamentar. E eu fiquei triste porque eu precisava trabalhar, mas ele largou e já foi para madeira e tudo bem. Mas por que eu fiquei triste? Porque eu queria amamentar até os 6 meses. Mas imagine aquela mulher que não consegue, que não tem leite. E é um sofrimento para a mãe e para a criança. Mas o Senhor é tão bondoso, tão misericordioso e tão poderoso, que Ele quer nos lembrar nessa noite que o que Ele vai fazer na tua vida não vai ser pela metade. O que o Senhor nos traz para o povo de Deus não é pela metade, igreja. O que o Senhor faz é tudo certo, é tudo cumprido. Não é igual ao adversário, que Ele dá por uma mão e tira pela outra. Não, o Senhor, quando Ele traz o tempo oportuno de um cumprimento de uma promessa, Ele fala, está nas tuas mãos e tem tudo para dar certo, porque eu já fiz dar certo. Eu creio que antes de chegar na tua mão já foi concretizado no céu. Só está esperando o tempo oportuno de acontecer. A palavra do Senhor vai falar assim, que nem um fio do nosso cabelo cai sem a permissão do Senhor. Então tudo que é para fazer já está concretizado no mundo espiritual. E que nessa noite, irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando nós olhamos para o nascimento vem dizer nessa noite em vida, de oportunidades. O nascimento de Isaac trouxe uma nova alegria, uma nova esperança. Uma nova alegria, uma nova esperança para aquele que era amigo de Deus. E nós sabemos pela história que Abraão, mesmo tendo o seu próprio filho, ele nunca deixou que o seu filho tomasse o lugar do Senhor. Então o Senhor, Ele quer te dar algo. Ele vai te dar algo nessa noite, já vai te dar algo nesse ano. Eu profetizo em nome de Jesus na sua vida. Mas esse algo que Ele vai colocar na tua vida não vai tirar a posição dEle na tua vida. Você vai continuar buscando ao Senhor como nas primícias, como na mocidade, sabendo que Ele é a direção da tua vida, que Ele é o centro da tua vida. Porque Abraão nos prova isso. Que Ele é a direção, que Ele é o próprio tempo, que Ele nos chamou para o novo do Senhor. Isso é importante. A palavra do Senhor, para finalizar, irmãos, fala que a fé não é por vista, mas nós devemos ter fé naquilo que não vemos, mas é aquilo que nós cremos, que sabemos que o que nós vemos é temporal, mas aquilo que nós não vemos é eterno. A palavra do Senhor também vai dizer que em Hebreus, pela fé, Abraão creu, por este motivo ele foi imputado com justiça, porque ele se tornou amigo de Deus. Então você imagine nessa noite, que no grande dia, o Senhor vai te chamar, vem à frente, meu amigo, e te coloca como seu nome. Então que nessa noite, nós possamos entender que um novo nascimento de Isaac trouxe esperança e alegria para aquele lar. E que nesse ano de 2024, eu continuo falando em todas as ministrações, o ano ainda não acabou, nós não entramos ainda no meio do ano. Em todas as ministrações eu profetizo sim, que é um ano de coisas novas na vida daquele que creu na promessa que o Senhor tenha dito. É um ano de cumprimento, é um ano de aliança, e é um ano que o Senhor vai sustentar aquilo que Ele vai entregar nas tuas mãos. Irmãos, foi até aqui que o Senhor me deu. Que a presença do Senhor venha inundar o seu coração, que a alegria e a paz do Espírito Santo venha estar no teu ser nessa noite, amém? Agradeço a oportunidade e a paz do Senhor Jesus.